Questão 30 do BNDES 2009, técnico de arquivo prova branca. Em uma instituição arquivística, onde é utilizado o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para Administração Pública, a conhecida tabela do CONARC, realiza-se uma classificação a partir da classe 012, que corresponde ao assunto comunicação social. Então, vamos prestar atenção na questão. Se o 012 é comunicação social, como vai ficar a subdivisão? Lembrando que o método utilizado para confeccionar a tabela de temporalidade, o código de classificação do CONARC, é o método decimal, que é feito a partir do sistema concebido por Melvin Dewey. Então, isso explica em classes, grandes classes, sobre as quais os assuntos são divididos, e para eu expandir as subdivisões dos assuntos, eu tenho que usar o ponto. Isso é dica para vocês. E quando o método é o decimal, eu sempre uso 3 algarismos, 3 casas, e depois eu atribuo ponto para inserir uma subdivisão desses assuntos ilimitada, mostrando uma hierarquização dos assuntos. Então, isso vai ajudar a gente a responder a questão. Então, eu tenho aqui, o 012 é comunicação social. Abaixo dele, já tem subordinado, relações com a imprensa. Então, seria 012.1. Eu tenho a subordinação dentro de relações com a imprensa, em ordem alfabética, disposto em ordem alfabética, credenciamento de jornalistas e entrevistas, noticiários, reportagens editoriais. Então, eu teria relações com a imprensa 012.1, credenciamento de jornalistas 012.11 e entrevistas, noticiários, reportagens editoriais 012.12. Divulgação interna está na mesma hierarquia que relações com a imprensa. Então, se é uma 012.1, divulgação interna vai ser 012.2 e abaixo dele, na mesma linha de hierarquia, vem campanhas institucionais e publicidade, que seria 012.3. Melhor resposta para essa questão é a letra A. Vamos passar para a próxima. Questão 41, da CAPES, 2008. Um aluno do 5º período do curso de Arquivologia chega mais cedo à aula e encontra, no quadro de giz, resquício da aula anterior com o seguinte esquema. Aí você tem o número 4 representando uma classe, documentação e informação. Depois você tem um 4-1 representando o sistema de arquivos, isso dentro de documentação e informação. A gente está vendo uma subdivisão das classes. O 4-2, sistema de bibliotecas. O 4-3, processamento de dados. Dentro de processamento de dados, nós temos o 4-3-1, sistemas. E dentro deste, nós temos o 4-3-1. Então, isso remete a um método de arquivamento. O aluno imediatamente identifica que essa estrutura corresponde a que método? Lembrando a vocês as características. Esse método é o duplex. Resposta à letra C. Por quê? O duplex eu numero as minhas classes e a expansão das mesmas é ilimitada. Enquanto meu conhecimento permitir, a minha necessidade exigir, eu posso expandir essas classes em subclasses e daí por diante ilimitadamente, só que a característica marcante é a separação por traço. Fica aí outra dica para vocês. A resposta para essa questão, letra C, método duplex. BNDES, técnico de arquivo, 2009, prova branca, 21. A necessidade de reduzir erros no arquivamento de grande volume documental, que utiliza o número
como elemento principal, orientou o surgimento do método dígito terminal, em que os documentos são numerados sequencialmente e os números dispostos em 3 grupos de 2 dígitos cada um, grupos primário, secundário e terciário. Nesse método, os dossiês com os números 1, 034899, 2, 306218, 3, 482920, 4, 557718 e 5, 513120 ficam organizados na ordem. Então, vamos relembrar o método. Esse método, ele tem uma peculiaridade. Os documentos são separados em grupos de 3 números. A questão aqui colocou o documento 1 com uma numeração e juntou todos os 6 números. Para facilitar a resolução da mesma, coloque um ponto separando cada par de número. Outra peculiaridade que também ajuda na resolução da questão, lembrando que a leitura desses números é feita pelo grupo primário, secundário e terciário, só que a leitura se dá de forma anticonvencional, ou seja, da direita para a esquerda, de trás para frente. Então eu tenho aqui, como grupo primário, menor número, o 18, que está no 2 e está no 4. Mas o meu secundário desempata no caso de empate do meu grupo primário. Então, o meu 18, 62, 30 vai ser o primeiro da sequência, seguido do 18, 77, 55, que vai ser o número 4. Depois eu tenho mais 2 grupos, que eu tenho como grupo primário o número 20. São os itens 3 e 5. Então, novamente, meu grupo secundário tem que desempatar. Então, na sequência virão 20, 29 e 48, que correspondem ao item 3. O item 5 será 20, 31, 51. E o meu último número da sequência será o 99, porque o meu grupo primário tem o maior número possível, 99. Então, ele vai vir por último. O que me dá como resposta correta para essa questão a letra B de bola. Continuando. Petrobras 2011. Relacione os métodos de classificação de documentos apresentados à esquerda com o respectivo sistema de acesso à direita. Então, isso é um exercício de ligamento. Sempre vão haver 2 colunas e esses ligamentos sempre não vão estar em números iguais nas 2 colunas. Sempre vai ficar faltando 1 para poder conferir a habilidade de vocês sobre a teoria. Então, vamos relacionar. 1 é o método geográfico. O método geográfico vai ser ligado à letra P, porque o método geográfico ele é um método alfabético, portanto, de acesso direto, onde eu uso a localização, que é uma cidade ou um estado nesse contexto. Então, eu vou ter como primeira alternativa, primeira opção, 1P. Vou fazer essa associação. O 2 é o duplex. Método duplex é aquele que já vimos em questão anterior. São as classes que eu subdivido, numerando-as e separando por traço, possibilitando a subdivisão dessas classes ilimitadamente. É um método numérico. É um método numérico e, diga-se de passagem, é um método relacionado a assunto. Então, o duplex 2 vai estar associado à letra Q, acesso indireto. Por quê? Porque todo método indireto é numérico, ou vice-versa, e isso exige a confecção de um instrumento de pesquisa para ter acesso aos documentos, que a gente chama de índice alfabético remissivo. Então, a minha resposta vai ser 2Q. Então, eu já tenho 1P e 2Q. O dicionário, ele é um método também por assunto, só que numa modalidade alfabética,
com representação de uma lista sistemática em ordem alfabética de assunto, rígida, uma ordem alfabética rígida. Então, ele é de acesso direto por ser alfabético. Então, vou associar o dicionário como 3P, o que me dá a relação correta para essa questão, a letra A, 1P, 2Q, 3P. Letra A, resposta correta para essa questão. Continuando. 50. Petrobras 2011 também. O método unitermo é adequado quando o objetivo é a busca de documentos aonde, em que circunstância? Em um acervo muito grande? Não, não é por isso. Por meio da união de assuntos? É esta a resposta, letra B. Por que não é letra C? Porque unitermo remete a um só termo. Porque um assunto, vamos recordar aqui, um assunto, unitermo está relacionado a um único termo, mas um documento, ele pode ou não tratar de um assunto unicamente, ele pode tratar de mais de um assunto. Então, vamos supor que um documento trate de 3 assuntos diferentes. Então, no método unitermo, eu crio um vocabulário controlado, que é um fichário, eu uso fichas, atrelando termos únicos, que são os assuntos principais, que é o assunto, um dos assuntos os quais aquele documento trata, com os números que os documentos receberam quando dá entrada nos arquivos. A ordem de arquivamento é numérica e o meu instrumento de pesquisa, por ser um método indireto, é um fichário, em vez de ser um índice alfabético remissivo. Então, um documento pode ser indexado por 2, 3 assuntos. Então, não é porque é unitermo que o documento é indexado pela busca só de um termo. Eu posso relacionar a indexação coordenada. Eu posso relacionar termos que me remetam, 1, 2, 3, 4, que possam me remeter a um mesmo documento que trate dos assuntos simultaneamente. Então, a resposta mais correta aqui é a união de assuntos em busca de um documento comum que trate de todos ao mesmo tempo, por julgar-se que esse vai atender melhor às necessidades de consulta dos usuários. Então, a resposta para a questão 50 é a letra B, de bola. 51, da Petrobras 2011. Considerando o método alfabético e as regras de alfabetação utilizadas nesse método, analise os seguintes nomes: Luiz de Castro Sobrinho, doutora Lúcia Alves da Câmara, Paloma Castro Alves, Nelson de Castro Neto, Lia Castelo Branco. Temos esses nomes. Então, vemos aí regras de alfabetação misturadas. Como é que eu vou proceder? Luiz de Castro Sobrinho cai naquela regra de grau de parentesco acompanha o último sobrenome. Então, vai ficar Castro Sobrinho, vírgula, Luiz D. Doutora Lúcia Alves da Câmara, normal, último sobrenome. Câmara, vírgula, Lúcia Alves da, e entre parênteses lá no final, doutora, porque título não é levado em consideração na alfabetação. Lembrando a regra para vocês. Paloma Castro Alves. Alves, vírgula, Paloma Castro. Normal. Nelson de Castro Neto. Castro Neto, vírgula, Nelson D. E Lia Castelo Branco é nome formado por substantivo e adjetivo. Então, vai ficar Castelo Branco, vírgula, Lia. Se vocês forem fazer a sequência de acordo, vão encontrar a letra C na resposta. A dúvida pode incorrer no seguinte: mas um é Castro Sobrinho e o outro é Castro Neto. Não tem nada a ver. Isso só entraria, o grau de parentesco só desempataria se os nomes fossem exatamente iguais. Eles vão junto com o último sobrenome, mas não são levados em consideração na alfabetação para nomes diferentes. Resposta letra C.